Olá, sejam bem-vindos de volta ao Nervos. Aqui quem fala é Nayara Reino Nogueira e o nosso podcast retorna depois de um longuíssimo inverno, em um formato diferente. Pela primeira ou única vez, só o tempo dirá, porque este é o Estados do Audiovisual, que tem potencial para ser uma série de reportagens especiais sobre o cinema pelo Brasil, mostrando um pouco do passado, muito do presente e vislumbres do futuro da produção audiovisual em cada um dos estados e no Distrito Federal deste país. Mas vamos ser realistas, né? E ficar só com o que está garantido, que é este episódio aqui, o Estados do Audiovisual Paraná. Ele foi produzido a partir de entrevistas que realizei no ano passado, 2025, durante a 14ª edição do Olhar de Cinema, famoso festival que acontece sempre no mês de junho em Curitiba, entre as saídas de sessões e debates. Inclusive com todo o burburinho do pessoal, o barulho dos carros passando em frente à Cinemateca ou o vento soprando forte nos jardins do Museu Oscar Niemeyer, por exemplo, todos eles teimaram em fazer parte da paisagem sonora do podcast, então incorporem isso à proposta, combinado? No entanto, como podem reparar, só depois de 10 meses consegui produzir este episódio por N contratempos e razões contextuais que se acumularam e não permitiram que pudesse me debruçar neste material sem interrupções, com o foco necessário. Por isso, antes de mais nada, agradeço a todas as 16 pessoas entrevistadas, tanto pela atenção e tempo dedicados para conversar comigo durante a correria do evento, e peço desculpas pela longa espera até ver o resultado final disso aqui. Também deixo meus agradecimentos a outras pessoas que até abordei, mas que por conta dos compromissos que tinha como presidente do júri da crítica naquela edição, não consegui ter tempo hábil para entrevistar. Além da Abracine, é claro, a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, da qual fiz parte durante 8 anos, da própria Organização do Olhar e da assessoria atenciosa da Tip Media pelo apoio indireto, pois, a princípio, todas estas conversas não aconteceriam se não estivesse lá em Curitiba pela primeira vez para viver o festival presencialmente através dessa oportunidade do júri, que, de certa forma, foi minha última dança na crítica profissional. Agora, quanto a você que me escuta aqui no Nervos pela primeira vez ou que por acaso me acompanhava antes, não posso prometer a série desejada, ou melhor, necessária para que, parafraseando o texto da curadoria da Mostra Tiradentes deste ano, sejamos menos ilhas isoladas neste mundo do cinema e além dele, e mais um arquipélago que, através das suas semelhanças e diferenças, se comunica entre si e constrói um mosaico cada vez mais rico da produção audiovisual no Brasil. Sinceramente, acho muito difícil ter condições de realizar outros episódios. Se rolar alguma oportunidade especial como foi esta, vou fazendo sem compromisso. De qualquer modo, este programa inaugural ou único fica como um convite geral, não só para realizadores e gestores da área, mas também aos meus colegas de imprensa para a busca por esse olhar ampliado, que vai além dos lançamentos que a duras penas conseguem chegar ao circuito comercial e ao mesmo tempo local, que amplia a visão do que é, quem faz e como se realiza o audiovisual brasileiro. Sem mais delongas, vamos ao que interessa aqui e me levou a tantos diálogos bacanas durante a minha viagem e que você ouve a partir de agora. Afinal, para quem faz e pesquisa o audiovisual neste estado localizado no sul do nosso país, o que é o cinema paranaense? Eu sou Alexandre Rafael Garcia, professor do curso de Cinema e Audiovisual da Unespar. Para mim, o cinema paranaense é algo em construção. Eu sou a Vitória, sou roteirista, diretora e produtora do Bem Me Quer, Mal Me Quer. Para mim, o cinema paranaense é um cinema, principalmente assistindo essa mirada, acho que dá para confirmar que é um cinema que está se descobrindo e se conhecendo de novas formas. Eu sou William Biagioli, eu sou roteirista e produtor e diretor aqui de Curitiba. E para mim o cinema paranaense é o Valêncio Xavier. Meu nome é Michael Neri, sou diretor e roteirista da Dança dos Vagalumes. Para mim o cinema paranaense é um território em movimento. Olá, eu sou Bruno Costa, eu sou diretor e roteirista de cinema e o cinema paranaense para mim hoje eu digo que ele é porque até um tempo atrás não existia um cinema paranaense, era tudo muito concentrado em Curitiba e hoje eu fico muito feliz de ver uma efervescência cultural e produções em Maringá, em Cascavel, em Londrina, em Foz do Iguaçu, em Ponta Grossa, porque durante muito tempo a produção ficou concentrada na capital, então a gente falava que era paranaense, mas na verdade era basicamente curitibano. Hoje a gente pode de verdade afirmar que temos um cinema paranaense. Sou Paulo Abrão, sou produtor,
um dos diretores, um dos roteiristas, e estou no elenco também do Interior e Dia. Para mim, no meu cinema paranaense que busco por histórias do campo, histórias do norte pioneiro do estado do Paraná, que é onde eu cresci, onde minha mãe cresceu. Então o meu cinema, né, enfim, não quero falar de todo o cinema paranaense, mas para mim o meu cinema é colocar em cena personagens do interior do estado do Paraná. Eu sou a Gabriele Santana, roteirista, produtora, diretora do Bem Me Quer, Mal Me Quer. E para mim, o cinema paranaense é a oportunidade de poder contar a minha história e a história da minha família. Meu nome é Luan Rodrigues, eu sou de Guarapuava, interior do Paraná, sou diretor do filme Guaracá. Sou diretor, roteirista e produtor executivo também. Para mim, o cinema paranaense deve ser cada vez mais negro e indígena. Hoje ele é um cinema que me desperta muito interesse e que eu consigo me ver nele também. Eu sou a Fran Camilo, eu sou produtora, diretora, jornalista. Atualmente estou em Londrina e para mim cinema paranaense é uma diversidade ainda a se descobrir. Eu sou Ive Machado, eu tenho 32 anos, sou cineasta, trabalho com cinema como produtor, roteirista, diretor de cinema independente. E eu acho que o cinema paranaense, para mim, é um cinema e um pedaço do cinema do Brasil. Né? É um cinema que está desabrochando, é um cinema que está mostrando sua potencialidade, é um cinema que está mostrando sua cultura. Né? A gente está buscando profissionalizar o processo, trazer as histórias para a tela, né? Trazer novos realizadores, realizadoras, curadores, curadoras, a partir de várias frentes, seja a partir dos festivais, seja a partir da educação das universidades, a partir dos filmes que a gente está produzindo e buscando circular também pelo mundo. Eu sou Tamiri Souza, sou produtora audiovisual, sou de Foz do Iguaçu e o cinema para mim é o cinema de fronteira. Cinema que conversa com outros países, com outras culturas e uma diversidade de pessoas. Sou Guto Pasco, produtor e diretor de cinema paranaense. Atualmente também estou vice-presidente do CIAPAR, que é o Sindicato da Indústria Audiovisual do Estado, né, o Sindicato das Produtoras, que também é parceiro aqui do Olhar do Cinema e do Messi. E eu tenho uma produtora aqui na cidade chamada GP7 Cinema há 24 anos. Eu defino o cinema paranaense como ainda um cinema de resiliência, mas um cinema que nos últimos tempos, na última década sobretudo, tem atravessado fronteiras, né, não só fora do estado, mas também internacionais. Acho que a gente está num momento de maturidade, de desenvolvimento e de projeção do cinema. Sou a Ana Catarina Lugarini, sou diretora e roteirista do Tourniquet, que está na competitiva na competitiva brasileira do Olhar de Cinema. E para mim o cinema paranaense ele é um cinema de bastante resistência, é um cinema autoral, feito a muitas mãos e olhares, um cinema que se propõe a discutir questões não só locais, mas também universais. Então acho que é um cinema também potente, que vem se expandindo e sinto que é isso, a cada ano a gente tem lançado muitos filmes. Oi, eu sou Raiane Rodrigues, produtora e produtora executiva do Tourniquet. Para mim, o cinema paranaense, ele é também de resistência, mas ele é muito inventivo, assim. Acho que o Paraná, ele demorou para conseguir grandes valores para fazer seus filmes, e eu acho que muito da força que a gente tem no cinema paranaense, essa história reforçada pelas pessoas daqui, assim, e essa possibilidade que a gente tem de inventar mesmo, e falar nossas histórias diante das nossas narrativas e do nosso jeito. Acho que é a nossa maior potência. Sou a Lua Lamberti, eu tenho 30 anos, eu vim do teatro originalmente, tenho trabalhado com audiovisual faz uns 2 anos no Paraná, e para mim o audiovisual no Paraná está se inventando, né? Está fazendo acontecer no momento. Como foi possível perceber aí, nesta palhinha, o audiovisual no Paraná ainda está no processo de descoberta da sua própria história e das suas possibilidades na atualidade. Um exemplo disso foi o debate realizado no início da 14ª edição do Festival Olhar de Cinema, que trazia o questionamento já no tema se havia uma ou várias identidades paranaenses no cinema. Um dos debatedores presentes no painel,
o professor do curso de Cinema e Audiovisual da Unespar, Alexandre Rafael Garcia, conta como esse conhecimento da memória cinematográfica local lhe veio de forma muito tardia, assim como para a maioria dos seus conterrâneos. Para mim, eu sou de Curitiba, Paraná, cresci aqui, mas fui conhecer a história do cinema paranaense na universidade. Então, o passado do cinema paranaense é algo obscuro para 99,999% das pessoas aqui no Paraná. Então, o passado do cinema paranaense é algo sendo escrito ainda, né? O cinema chegou no Paraná no começo do século XX mesmo, né? No final do XIX, ele tem as primeiras filmagens com Aníbal Requião, Groff, vários cineastas de um século atrás, né? Mas tem longas-metragens importantes na década de 60, depois 70, 80, 90, mas é uma historiografia sendo construída ainda, né? Um esforço recente na pesquisa e reconstrução histórica de como a sétima arte se desenvolveu no estado é o livro chamado Cineastas do Paraná Primeiros Tempos, que foi organizado por Eduardo Túlio Baggio e Cristiane Wozniak, e reúne textos de professores e realizadores paranaenses que resgatam a trajetória das primeiras pessoas que ali empreenderam neste mundo mágico das câmeras e projetores. Os nomes de Aníbal Requião e João Batista Groff já eram mais difundidos como dos primeiros cineastas paranaenses. Aníbal Requião realiza os primeiros registros fílmicos do cotidiano da capital paranaense, além de ser o fundador da primeira sala exclusiva para sessões cinematográficas em Curitiba, o Smart Cinema, aberto em 1908. Quase 2 décadas depois, João Batista Groff produz cinejornais e documenta uma série de eventos por encomenda na prática do cinema de cavação, muito comum naquele período como via de sustento dos profissionais audiovisuais da época, e também por ser adepto do movimento paranista de criação de uma identidade cultural no estado. Sua obra mais conhecida local e nacionalmente é Pátria Redimida, documentário de 1930 que exalta a empreitada de Getúlio Vargas e seus revolucionários naquele mesmo ano, no qual mudariam os rumos políticos do país. Outra figura contemporânea a ele foi Arthur Hogg, que depois de realizar um média-metragem nos Estados Unidos, chamado Hollywood Studios, regressa com o sonho de implementar um cinema industrial no Paraná e abre um estúdio de filmagem e revelação em Curitiba. Dentre a citação dos pioneiros que vêm sendo redescobertos ou ainda descobertos nos últimos anos, surge a figura de Koma Udiara, japonês que veio para o Brasil e se estabeleceu em Londrina, onde passou a documentar a vida de outros imigrantes como ele no norte do Paraná. A produtora, diretora e jornalista Fran Camilo, também presente no debate do festival, frisa a existência dessa produção interiorana que coexistia com a ideia cinematográfica em construção na capital. Quando a gente fala de um cinema de interior, por exemplo, existiam muitos filmes produzidos durante a construção mesmo de Londrina, né, do interior do Paraná, que é a Companhia de Terras do Paraná, né? Então tinha muita gente que vinha. Bom, Paraná, que eu falei, é um estado extremamente migratório, né? São pessoas de fora, né, que vêm para cá e que constrói esse estado. Mas quando a gente fala do interior, tem muita gente que produzia filme justamente para divulgar essa construção dessas cidades, né? Então, assim, a gente tem muitos filmes lá em Londrina que não... Eu acho que o Caio Cesaro tem uma pesquisa sobre isso também, mas que não estão na história, assim. São filmes que tem um olhar, um olhar comercial, né, ali sobre construção dessa cidade, mas também tem um olhar artístico, né, de como mostrar essa construção, né? E são filmes que a gente não sabe, né? E não tem acesso, né? Não conhece. Justamente por isso, o livro lançado em 2021, durante a edição virtual do Festival Kinoarte de Cinema em Londrina, destaca outras personas não tão recorrentes na memória audiovisual local, a exemplo de José Cleto, que registra em um único filme as terras do sul do estado. Também são lembrados Vladimir Kozak, etnólogo tcheco que filmava e fotografava as culturas indígena e popular paranaenses, e Eugênio Félix, que produzia cinejornais e fundou o primeiro laboratório de som do Paraná. Por último, cita o aparecimento tardio das mulheres na direção, já em meados do século XX, com nomes como Silvana Corona, Cláudia Guimarães, Virgina Grando, Berenice Mendes e as irmãs Ingrid, Rosane e Elizabeth, que junto com o irmão Helmut Jr. formam um grupo de animação conhecido como Irmãos Wagner. Mas essa presença feminina vem junto a uma efervescência que toma o audiovisual do Paraná ao longo daquele período.
Antes, quando Silvio Bach, catarinense radicado no estado onde se tornou figura importante do cineclubismo, realiza ali o longa de ficção A Guerra dos Pelados, lançado em 1971. Mas especialmente quando o nome citado lá no início capitaneia a criação da Cinemateca do Museu Guido Viaro em 1975, hoje conhecida como Cinemateca de Curitiba e já instalada em sede própria 2 décadas depois de sua cinquentenária história. É Valêncio Xavier, jornalista paulista que atuava na televisão paranaense, que foi o responsável por instituir este espaço voltado à preservação, formação e difusão audiovisual com a ajuda do crítico local Francisco Alves dos Santos. E foi ali que vários jovens se reuniam não só para assistir a filmes que dificilmente chegavam às salas comerciais, mas também para aprender o fazer cinematográfico em uma série de cursos promovidos pela instituição. Entre esses cinéfilos transformados em cineastas, que ficaram conhecidos pela alcunha de Geração Cinemateca, estavam Berenice Mendes, Fernando Severo, Peninha, Peter Lorenzo, Pedro Merege, Homero Carvalho, Gisele Mendes, Josina Mello, Beto Caminati, Lu Falco, João Kininick e Rui Vezaro, entre outros. Alguns deles contam um pouco sobre essa época no curta documental de Miriam Caram, lançado em 2022, justamente com o título Geração Cinemateca. O pessoal formado no mesmo ambiente, mas no clima dos anos 1980, viria a ser conhecido como Turma do Balão Mágico, e uma referência ao programa infantil que fazia sucesso na TV naquele período. Daí surgem Willy Schumann, Altenir Silva, Paulo Friebe, Eloy Pires Ferreira, Nivaldo Lopes e Geraldo Pioli, por exemplo. Neste interim, em 1983, Frederico Fugraff retorna da Alemanha, onde havia estudado, para realizar uma reportagem encomendada por uma televisão alemã sobre o papel das igrejas no apoio aos pequenos agricultores do extremo oeste do Paraná que estavam sendo afetados pela construção da hidrelétrica de Itaipu. Ao se aprofundar no contexto e ver a necessidade de mostrar o problema para os próprios brasileiros, o diretor realiza o curta Cuarupi Sete Quedas e o longa Desapropriado, 2 documentários que foram exibidos na mostra Olhares Clássicos do último festival. Relembrando esse período, porém, Fugraff tem uma memória diferente do clima de camaradagem curitibano por ser visto quase como um estrangeiro durante a sua chegada. Eu encontrei o cinema paranaense, o audiovisual paranaense. Eu achei assim, um clima muito competitivo e desnecessariamente competitivo, e que me parece contaminou um pouco as relações entre autores. Frederico reforça a necessidade naquela época e ainda agora de mais cooperação, apoio para a pesquisa e de juntar forças, especialmente para contar as tantas histórias diversas que existem ao redor do Estado. Eu percebi na época, e ainda percebo hoje, uma certa... eu não quero ser injusto na terminologia, mas uma certa obsessão em, digamos assim, apresentar uma obra formalmente impecável e em detrimento temático. Eu sinto muita falta de temas, de personagens, de cenários históricos do Paraná muito pouco contemplados na escolha de projetos, né? Até, às vezes, me parece uma falta de curiosidade, né? Com uma história de um Estado que, como muitos outros, é marcado por uma imensidão de conflitos que merecem recapitulação. Ainda neste resgate do passado, os anos 2000 trazem mudanças no panorama da produção paranaense, e um dos primeiros fatores para isso é a chegada da Ancine e seus editais, influenciando na abertura de produtoras. Foi o caso da GP7 Cinema, produtora responsável pelo premiado drama histórico Entre Linhas de 2023. Tanto a empresa quanto o filme são do cineasta Guto Pasco, atual vice-presidente da CIAPAR, Sindicato da Indústria Audiovisual do Paraná, que participou do evento paralelo do festival, o MECI, Mercado do Cinema Independente, e reconta como tentou aproveitar essa oportunidade para se estabelecer em um cenário inicial.
Eu, quando abri a produtora, eu fiz isso com muita consciência, mesmo sabendo de todas as dificuldades, né, que a gente enfrenta em ser produtor de audiovisual no Brasil. Eu comecei a minha carreira como ator, eu sou ator também, a minha formação inicial é como ator. E a GP7 Cinema foi fundada em 2001, então isso não é aleatório, porque foi o ano que a Ancine foi criada. Então, naquele momento, ainda muito jovem, eu entendi que, se vai ser criada uma agência reguladora para o mercado, que tinha o seu propósito e é a função dela hoje ainda, né, e espero que continue sendo trilhado essa consciência de um processo de fomento e de industrialização do cinema nacional. Se o governo está pensando em criar uma agência reguladora, faz sentido talvez abrir uma produtora, porque provavelmente haverá perspectiva de consolidação enquanto produtor. Então esse foi o raciocínio. Mas era muito difícil, né? Muito difícil, muito jovem também. E aí opção também de abrir uma produtora fora do eixo Rio-São Paulo, né? Mas também com consciência, porque seria não apenas difícil, mas que talvez impossível, né? Viabilizar alguém muito jovem, uma produtora no Eixo São Paulo, no meio já de produtores consolidados, né? Então, eu morava no Rio de Janeiro nesse momento, retornei para Curitiba com esse propósito, abrir a produtora, e a partir disso, a partir de Curitiba, tentar viabilizar uma produtora só de conteúdo, porque também desde o começo a GP7 Cinema nunca produziu publicidade, por exemplo, vídeo institucional corporativo, a gente só produziu conteúdos, né? No começo a produtora foi isso, a gente trabalhando muito com consciência para ir gerando expertise com documentários, com produtos para televisão. Então a produtora teve muito direcionada para a televisão. A maioria desses documentários, foram 15 longas documentários, a maioria foi direto para a televisão, a gente não conseguiu nem lançar nos cinemas. Depois, mais recentemente, que daí a gente veio se estruturando melhor e conseguindo, né, até mesmo produzir os documentários com perfil já para salas de cinemas. Um exemplo é o Aldeia Natal, que foi o último longa documentário que estreou. Mas a gente também foi escalonando com consciência para ir também se preparando e aumentando de classificação de nível na Ancine. Outro elemento fundamental foi a criação do primeiro curso universitário de cinema no estado, na então FAP, Faculdade de Artes do Paraná, hoje Universidade Estadual do Paraná, em 2005. Um dos egressos da primeira turma é o diretor Bruno Costa, que exibiu no evento o seu mais recente filme, a dramédia romântica Nem Toda História de Amor Acaba em Morte, que traz a primeira protagonista surda em um longa brasileiro e um trabalho ímpar na interpretação de Libras como recurso de acessibilidade integrado à narrativa. O realizador resgata o momento de entrada dele e de tantos colegas na faculdade e no mercado que começou a se formar ali. Então, tem aquele ditado, quando eu cheguei era tudo mato, quase isso, assim. Não, brincadeiras à parte, assim, já existia a geração que a gente chama geração Cinemateca, que começou a fazer cinema lá pelo Valêncio Xavier, na Cinemateca de Curitiba, com o Valêncio promovendo oficinas e tal, e muitas pessoas dessa geração Cinemateca, inclusive foram meus professores na Faculdade de Cinema, Fernando Severo, por exemplo. Mas quando eu comecei, que foi em 2004, eu comecei fazendo estágio num primeiro longa-metragem e depois, por coincidência, assim, logo na sequência abriu o vestibular para a primeira graduação, para a graduação de cinema, na época chamava FAP, hoje chama Unespar. E aí eu fiz o vestibular, assim, nunca gostei muito da instituição vestibular, assim, não acho um modo de avaliação justo. E eu falei, vou tentar uma vez só. Se eu passar, passei, se eu não passar, eu vou por conta bater na porta das produtoras e tentar a sorte. E aí passei, 28º de 30 que entraram, e aí eu fui da primeira turma, a turma de 2005, e o nosso campus era realmente num lugar afastado, era um antigo parque de exposições agropecuárias, então a piada quando a gente chegou era tudo mato, nessa parte é verdade, era mato mesmo, ficava super isolado, assim. E assim, era, enfim, ali com aquele sonho de trabalhar com cinema, mas ao mesmo tempo, por onde começar, né? Não existia o que a gente chama de mercado, assim. Existiam algumas produtoras muito focadas em publicidade, que a gente nem conhecia nem essas produtoras, entendeu? Então, assim, não tinha muito para onde ir, assim. Então,
a faculdade foi muito importante, além do ensino, obviamente. Acho que foi mais importante pelas redes assim, que se formaram, pelas conexões entre as pessoas e que perduram muitas até hoje. Assim, muitas produtoras de Curitiba, que hoje são as produtoras mais atuantes, com filmes premiados. A própria produtora que organiza aqui o Olhar de Cinema surgiu lá no curso de cinema. A gente se conhece, enfim, desde aquela época. Eu sou da primeira turma, o Antônio, que é o diretor do festival, é da terceira turma, o Ali Muritiba, que é o diretor, né, já super consagrado, é da segunda turma, ou terceira também. E nesse período, o terreno que a gente encontrou era esse, assim, um terreno baldio, vago, um campo, e a gente começou a se associar ali, naquela forma meio de estudante, fazendo os curtinhas de escola ali. Tá, no meu curta eu dirijo, você fotografa, daí no seu você dirige, eu fotografo, aquele rodízio, e nisso foi se formando grupos por afinidade, e aí foi uma geração muito sagaz, assim, que entendeu que precisava realmente empreender, assim, se quisesse fazer alguma coisa com orçamento, né, com grana. Então, já na faculdade, antes da gente se formar, já surgiram as produtoras, com o CNPJ mesmo, empresas abertas, e diversas delas estão aí até hoje. A Grafa Audiovisual, a Processo Multiartes, o Quadro, várias produtoras que estão presentes aqui, né, no Messi, na programação do Olhar com filmes, e circulando aí pelo Brasil e mundo, assim. Então, foi muito isso, assim, eu digo que a gente meio que formou o mercado, a gente não tinha um mercado para entrar, a gente fez um mercado acontecer. E a partir da Faculdade de Cinema, que eu acho que foi muito importante para isso, foram surgindo, a cada turma que entrava, novos profissionais foram saindo, se formando e entrando para essas produtoras também, como funcionários, estagiários, outras produtoras foram surgindo, e hoje a coisa já está num nível bem mais profissional, mais avançado e maior, assim. Hoje já é muito mais fácil conseguir trabalho, assim. Naquela época você tinha que produzir o seu próprio trabalho, era isso. Como vice-presidente da CEAPAR, Guto Pasco também destaca a importância da formação na construção dos resultados obtidos hoje pelos profissionais e produções paranaenses que despontam nos festivais locais, nacionais ou internacionais. O cenário paranaense, por exemplo, ele tem mudado bastante e positivamente, porque se a gente pega 2 décadas atrás, era muito raro ter um longa paranaense de ficção, né? Era difícil, né, de viabilizar. Aí a gente tem uma coisa que é bastante interessante, positiva, que tem contribuído para formar uma nova geração de cineastas, que formou uma nova geração que está aí hoje consolidado no mercado, que é a Faculdade de Cinema Pública, que foi desde 2005 na Unespar, na Universidade Estadual do Paraná, na Faculdade de Artes do Estado. Então ali já as primeiras turmas, por exemplo, formaram talentos que tipo o Ali Muritiba, né, que hoje é um diretor, né, que desponta no cenário internacional, ou o Antônio Júnior, que é organizador do festival, eles eram sócios, inclusive. Então esse festival Olhar de Cinema, que é muito importante, não só para o Paraná, mas já para o cenário de festivais nacionais e internacionais também. Então formou uma geração de talentos novas, né? Eu sou comecei um pouco antes dessa leva. Então isso tem revelado, depois de lá para cá, gente muito talento e muito aguerrida. Então o Ali Muritiba, aí você tem o Gil Baroni, né, que tem despontado também com filmes importantes no mercado, o Bruno Costa, né, tem a Ana Johan mesmo, que eu agora vou produzir o longa dela, né. Então hoje a gente tem um cenário, tem produtoras consolidadas, se estruturando melhor, né? A Joana Nin, que lançou aqui o longa que ela produziu em coprodução, né, com a Ana Catarina, que é o longa de estreia da Ana Catarina, né? Então a gente tem uma safra agora de filmes. Nesse momento a gente está com 13 longas-metragens no Paraná em produção. 13. Claro que isso é reflexo também da Paulo Gustavo, né? Mas a gente tem aí um volume hoje de longa. Se há 2 décadas atrás era muito difícil aparecer um longa, hoje a gente tem 13 simultaneamente andando, né? Aí a gente tem também nessa leva de 2 décadas para cá o Marco Jorge, que é um realizador muito importante, né? Desde o Estômago, né, 1, agora teve o Estômago 2, Marco Jorge tem filmado direto, agora rodou 3 longas-metragens agora no estado, aí, num período muito recente agora, acabou de filmar um agora para Disney, né? Então são cenários, né, muito estimulantes. Continua muito difícil, naturalmente,
mas as coisas estão sendo possíveis. Esse desenvolvimento do mercado local também foi acompanhado pela diretora Ana Catarina Lugarini e pela produtora Rayane Rodrigues, responsáveis por Torniquete, longa paranaense que esteve na competição brasileira do festival, levando o drama de 3 gerações de mulheres da mesma família. Também presentes no evento de mercado para apresentar o próximo projeto delas, as duas profissionais ressaltam os avanços do setor desde quando começaram no audiovisual. Bom, eu e a Raia, a gente começou bem juntas, a gente faz cinema há quase 15 anos, então a gente realmente começou aonde o cinema ainda estava bem embrionário, o cinema paranaense. Começamos trabalhando com o Ali, né, então assim, isso faz muito tempo mesmo. E naquela época a gente tinha, só pra gente ter uma ideia assim, em comparação, a gente tinha um longa sendo feito, sei lá, a cada 2, 3 anos, então era muito diferente. Quando a gente fez o Torniquete, em 2023, a gente tinha pelo menos uns 5, 4. Esse ano acho que até mais, assim, daí a gente vê as produções de São Paulo vindo pra cá, longas, grandes streaming, séries, então o que eu acho que aconteceu foi isso, acho que também fruto, né, de políticas públicas, né, é claro, mas a gente viu um avanço, assim, de formação de equipe, né, vou falar da Rai, que é produtora executiva, e ela tem um trabalho muito legal na cidade de ter promovido a formação de muita gente, assim, então tem muito mais gente trabalhando, né, muito mais gente que se formou nesses filmes que a Rai fez a executiva e a produção, e então é isso, assim, cresceu demais, é até engraçado olhar em retrospecto, né, porque parece uma vida inteira atrás, assim, parece que isso já aconteceu há muito tempo, porque eu era muito jovem, a Rai também, mas é isso, é um cinema que cresceu muito e a gente já vê agora hoje realizadoras, a gente vê outras pessoas, né, fazendo, já tem uma diversidade maior também na criação. Mas, nossa, é uma mudança, assim, de 15 anos pra cá, imensa. Acho que a gente pegou, logo que a gente começou a trabalhar com cinema, a gente pegou esses pequenos projetos, esse um longa por ano no máximo. Aí, de repente, a gente pegou um boom por vários editais que a gente teve fundo setorial. E aí, de repente, um marasmo de o que vai acontecer, a gente não tá conseguindo. A gente teve muito filme no Paraná sendo feito com dinheiro de telefilme. Então, a gente teve muito milagre operando aqui no Paraná para seguir resistindo. Até por isso que é um cinema de resistência, assim, de fazer com pouco, de se virar como outras cidades fora do eixo também são. E aí agora, junto com o Paulo Gustavo, junto com o Penab, junto com outros incentivos que estão sendo bem fortes aqui no Paraná, a gente tá voltando com tudo, mas é isso que a Ana falou, assim, tá vindo bastante produção pra cá, bastante produção até de streaming fazendo pra cá, porque entenderam que aqui nós temos bons profissionais. Aqui eu não diria que o custo da produção diminui, não, eu acho que é só sobre não produzir nesse grande eixo São Paulo e Rio de Janeiro, mas a gente tá tendo esse boom e tá sendo muito massa. E o que eu tô sentindo também é muita produtora que saiu de Curitiba e que tava fazendo projetos fora de Curitiba voltando pra cá, que são produtoras de Curitiba e que saíram, fizeram outros projetos fora de Curitiba porque foram atrás de mais dinheiros, assim, até como a própria Zencrane, né, que foi para São Paulo, produziu muito tempo lá, que é do Marcos Jorge e da Cláudia Natividade, e tá voltando para cá agora também, assim como também a Sambaqui, que foi nossa coprodutora no Torniquete, tá voltando para cá, justamente porque tá entendendo que Curitiba é um polo muito forte do audiovisual, assim, a gente se formou muito dentro da publicidade, mas agora no cinema autoral a gente tá muito forte, claro que a gente não chega perto de São Paulo porque a gente não tem os recursos financeiros que São Paulo tem, mas assim, em questões de entrega técnica, a gente é excelente tanto quanto, assim. Então foi bom, né? Porque nesses 15 anos a gente pegou todos esses processos. Então, pegar a galera, não, vamos junto. Muita gente debandou para São Paulo, muita gente boa começou a sair, e aí foi essa coisa, não, então a gente tem que formar essa galera, mas agora essa galera que foi tá voltando maior, voltando para ensinar mais gente ainda, pra gente seguir formando uma equipe massa aqui em Curitiba, assim. Curitiba e regiões metropolitanas e interior do Paraná, né? Pensando nessa descentralização como um todo do estado. Entretanto, há quem veja com mais ceticismo o cenário atual do audiovisual paranaense. O curta-metragista premiado William Biagioli apresentou durante o Messi do ano passado o piloto da sua minissérie Caravelle 114, que estreia neste mês de maio de 2026 no Canal Brasil, e mostra a história que levou ao sequestro do voo 114 da Cruzeiro do Sul. O diretor e roteirista observam uma série de fatores externos que transformaram essa evolução regional de uma maneira nem sempre positiva. Eu acho que quando eu comecei a fazer os curtas, o primeiro curta que eu fiz, o Curitiba, a maior e melhor cidade do mundo, ele foi um filme sem editais, sem grana, assim.
feito com uma câmera de vídeo do meu pai, de VHS, e finalizado com algumas das pessoas que estão aqui, inclusive, ainda no Caravelli. E acho que isso foi em 2013 e 2014, assim. Daí entre esse período até 2016, até o meio do ano de 2016, que é quando rola o golpe e tiram a Dilma, existia uma sensação de que tinha um futuro assim gigantesco, do qual a gente fazia parte e que a gente precisava se estruturar, abrir nossas produtoras, iam rolar vários editais, a gente ia conseguir um monte de coisa, e aí quando rola o golpe, essa coisa meio que se interrompe, e aí é justo quando eu lanço o Estacionamento, no Festival do Rio, em 2016. E daí dali pra frente, as coisas começaram a ficar muito mais complicadas, muito mais difíceis, assim. E culmina, digamos assim, esse processo com a chegada do Bolsonaro no poder, assim, no começo de 2019, né? Dali pra frente, a gente muda a perspectiva, e aí tem um outro evento que é meio maluco, assim, que é a chegada dos streamings como força produtiva no Brasil. Que daí a princípio gera uma espécie de esperança de que é possível de fazer, e é isso que eles falam, não, a gente está atrás de histórias, essas coisas, e na prática a gente vê que não é bem isso que acontece, fica uma coisa muito centrada em São Paulo e no Rio, da qual a gente acaba não fazendo parte, pelo menos não como produção intelectual, assim, né, produção criativa, a gente fica mais como força de trabalho, e a gente começa a perceber que existe um movimento, passa a existir um movimento para transformar a gente em força de trabalho de um lugar ali de poder, assim, de manutenção criativa, digamos assim, de São Paulo e do Rio. E aí isso que se estabelece nessa coisa dos streamings, aí começa também a desandar o lance dos editais. Então, e aí isso vai, digamos assim, entra numa transversal no sentido de que a gente já está fazendo alguns curtas, passando em alguns editais e almejando fazer projetos maiores, né, como Caravelli ou outros longas que a gente tinha. Aí tô falando filmes de 1,5 milhão, 2 milhões, até aquela altura, assim, a gente falou, não, vamos fazer. E a gente mirava muito, você falou do CinePE, a gente tinha muito o Recife como um ideal, assim, muito por conta do Funcultura, muito por conta da carreira do Kleber, do Abraham Mascaro, de tantos cineastas, Renata Pinheiro, Sérgio, muita gente, assim, que a gente falava, porra, velho, que massa, a gente achava que era possível de fazer Curitiba meio Recife, assim, meio que essa cidade que fica ali que tem uma cultura muito forte, uma cidade que tem uma cultura muito viva, mas que talvez não seja tão reconhecida assim pelo eixo e tal, com as particularidades e diferenças de Recife, enfim, tem muito mais uma cena cultural mais estabelecida, mais forte e mais poderosa, assim. Então era isso que a gente sentia, assim. Mas aí veio pandemia, veio uma série de coisas, assim, eu acho que o cenário foi ficando cada vez mais escasso, assim, infelizmente. Então, calhou da gente ter o Caravelli para fazer, e ele foi, como eu falei, nos salvando nesse período, mas a bem da verdade é que, finalizando o Caravelli aqui, o mês da gripe, a gente não tem mais nada, assim, não tem uma perspectiva futura, não dá para dizer que a gente vamos fazer tal coisa, eu simplesmente não sei, assim. Então, esse ciclo se encerra aqui agora, com toda essa galera, com toda essa coisa que a gente construiu, que é magnífico, assim, não pela qualidade inerente da coisa em si, que coisa magnífica que a gente fez e tal, não isso, mas pelo inacreditável de ter chegado aqui, assim, né, de ter conseguido fazer isso. Então, eu sou muito grato a tudo isso, a todas essas pessoas, mesmo a todos os editais que rolaram, assim, foi muito com grana da Paulo Gustavo, mais recentemente, e aí eu sinto que especialmente o Paraná, daí falando do estado do Paraná, especialmente o estado do Paraná, que é um estado que você anda aí por aí, você vê, tipo, o estado que mais cresce, o estado que não sei o quê, que alimenta, ou seja, é um estado rico, um estado poderoso financeiramente. Eu acho que investe muito timidamente, assim, no cinema, é sempre uma coisa brigada, aí sempre aquela coisa, vamos levantar números e tal. Então, assim, gente, assim, não tem que levantar mais nada, basta só olhar, assim, tipo, ver toda essa galera que está trabalhando, toda essa galera que está produzindo, todos os filmes, as séries que estão sendo feitas, os curtas que já foram feitos. A gente tem assim, um patrimônio imaterial de imagens e de filmes que já foram construídos que fala por si só, assim. Então eu acho que tinha que ter uma resposta mais efetiva e mais rápida também, que eu acho que a grande questão que pra gente pega é a coisa vagarosa, assim, a demorada dessa resposta, sempre, mas não tem dinheiro, nunca tem dinheiro, é sempre uma coisa muito difícil, assim. Então eu acho que o cenário hoje, infelizmente, não queria ser pessimista, mas pra gente é muito feliz por um lado, assim, né, da gente concluir uma obra dessa envergadura, desse tamanho, mas ao mesmo tempo um pouco triste por olhar assim para frente, um certo futuro
e não consegui imaginar muita coisa assim do que pode acontecer, mas é a natureza de como funciona o cinema, assim, ele sempre funciona mais ou menos assim, ele gera espaços que a gente não enxerga mais saída e de repente abre um espaço ali, a gente consegue achar uma saída e assim a gente vai. As dificuldades nos últimos anos com os contextos sociopolíticos nacionais e a pandemia a nível mundial também afetaram os realizadores que mostraram suas obras na Mirada Paranaense, mostra do festival dedicada às produções estaduais. Yves Machado, um dos diretores e roteirista da animação Areia, que foi exibida no segmento, relata o longo processo de realização do curta-metragem durante esses contratempos. Já se estende por uns 7 ou 8 anos. Desde a idealização até a gente começar a articular, né, a captação do recurso. Ele é um filme que conta com recurso público a partir de mecenato municipal aqui em Curitiba. E a gente atravessou várias arrebentações de ondas no caminho. A gente teve golpes políticos, a gente teve cenários políticos delicados, né? A gente teve quase que a interrupção do desenvolvimento de um mercado que vinha sendo construído, né? Até porque a gente atravessou a pandemia também, e aí a gente teve que desenvolver esse projeto de forma remota, né? A equipe de animação estava num lugar, a equipe de direção estava em outra, a equipe de produção estava em outra. Então foi um desafio que foi sendo vencido aos poucos, que de alguma forma até é retratado dentro do filme, sobre essa jornada que a gente tem. Então acho que o filme ao todo, assim, do momento da concepção até o momento da estreia, levou em torno de uns 7 anos. Por outro lado, os resultados dos editais públicos foram observados na diversidade de vozes na tela e atrás das câmeras nos títulos da seleção da Mirada Paranaense. As diretoras do curta Bem Me Quer, Mal Me Quer, Vitória Spitzner e Gabriele Santana enfatizam o quanto foi importante o recurso do mecenato em Curitiba para que elas contassem a história passada em Paranaguá, litoral do estado, particularmente pelo fato de não serem formadas na área. As nossas dificuldades foram muito entender o que confiar da nossa intuição, que a gente não teve essa formação acadêmica do cinema, mas a gente sempre foi muito estudiosa, meio autodidata, meio de meter as caras, assim, entender o que realmente estava faltando e o que a gente podia também se aventurar, né? E criar esse set que a gente considerasse que fosse o ideal sem referência. Então, o que seria uma equipe legal de profissionais que conversassem entre si, que pudessem criar coisas novas, se sentir confortáveis. Mas eu acho que foi um aprendizado legal, acho que deu certo. Sim, e como a Vitória falou, tivemos problemas de logística que veio da gente estar aprendendo, né? E eu acho que vale dizer que o mecenato aqui deu a oportunidade para a gente de poder aprender fazendo, e eu acho que isso vale muito para qualquer pessoa que está buscando descobrir a sua voz dentro do cinema, dentro das artes. Então é algo muito valioso que a gente tem aqui em Curitiba, e eu acho que vale exaltar, porque para a gente foi uma grande oportunidade, foi um enorme aprendizado. Só para matar a curiosidade, a Gabriele Santana, que falou por último, é a atriz protagonista do longa Bia Mais Um, de 2021, e do também paranaense Wellington Sari. Mas na época da produção do curta dela com a Vitória, ela estava trabalhando na área de administração. E quem também vem de outro setor e relata o quanto aprendeu sobre o fazer cinematográfico é Lua Lambert, diretora de Fabulosas, Operação Aranha, ao lado de T.H. Fernandes, com quem já tinha trabalhado na preparação de elenco de um documentário metateatral, mas que teve no curta de Maringá, que representou o norte do estado na Mirada, a sua imersão completa em um set audiovisual frente à sua experiência no teatro. E daí eu e o TH a gente começou a trabalhar muito junto, e o Fabulosas foi o primeiro trabalho que eu meio que peguei as rédeas junto com ele, assim, né? Foi uma mudança muito brusca, né? Porque não só fazer teatro, mas fazer teatro no interior, a gente nunca tem absolutamente nada. Então uma mesma pessoa cumpre 5, 6 funções, não porque ela é incrível, mas é porque o Eison não tem trabalho, entende? Ou as coisas não acontecem. E no audiovisual, mesmo você querendo muito, não é viável, né? Você ter essa disposição de acúmulo de funções, porque as coisas são muito mais técnicas, muito mais específicas, né? Então, para mim, foi um amadurecimento, primeiramente, e foi um lugar de me sentir aluna de novo, né? De me colocar a aprender muita coisa. Quase 20 anos que eu trabalho com teatro, chega um lugar que meio que, meu Deus, né? Eu já sei o que eu estou fazendo aqui. E no audiovisual eu precisei dar um passo para trás e aprender coisas, e ouvir coisas, né? E aí foi um processo muito enriquecedor nesse sentido. E eu senti também a diferença que é ter uma ideia, e ter um projeto, e ter um filme. Cada uma dessas etapas é um outro universo de coisas, assim.
Para o antropólogo Luan Rodrigues, diretor do curta Guairacá, um documentário de Guarapuava que se debruça sobre a figura indígena do título e o uso da sua imagem na cidade do centro-sul do Paraná, os editais da Lei Paulo Gustavo também foram importantes para sua entrada no cinema, assim como os laboratórios audiovisuais com povos indígenas. Não sou formado em cinema, eu sou graduado em antropologia, fiz mestrado em antropologia, estudando cinema na antropologia, pesquisando cinema indígena. E nessa minha trajetória acadêmica eu adentrei num grupo de pesquisa e num laboratório de filme etnográfico na UF, chefiado pela professora Ana Lúcia Ferraz. E nesse laboratório eu tive acesso a oficinas com povos Guarani, Caiová, Inhandeva e Imbiá. Então, oficinas tanto no Mato Grosso do Sul quanto no Rio de Janeiro. E foram essas oficinas com os povos indígenas que me formaram, sabe? Eu acho que é ali que o cinema me picou, que a mosquinha do cinema me picou. Foi vendo os povos indígenas manipulando a câmera e olhando para a imagem, assim. Eu acho que isso me coloca num lugar muito específico do cinema e que eu agradeço muito aos povos indígenas. Eu acho que eles me ensinaram muita coisa. Mas também, por não ter uma formação acadêmica em cinema, eu acho que tem essas dificuldades técnicas que a gente precisa superar e que eu tento fazer com concursos livres, né? Eu acho que a Paulo Gustavo foi muito importante nesse sentido, tanto de fomentar a produção de cinema no interior, quanto também de trazer cursos livres para o interior. Eu acho que isso foi fundamental, assim. Eu diria que também sem esses cursos livres que eu fiz durante o ano, o Guaracá seria diferente. Contudo, como todo início, muitos entraves ainda foram enfrentados em cidades que não estão acostumadas com as especificidades das políticas públicas culturais, como a Lei Aldir Blanc e a citada LPG. O cineasta Paulo Abrão exemplifica isso com a sua experiência ao voltar para Sapopema, sua cidade natal no Norte Pioneiro, e filmar junto de Luciano Carneiro o curta Interior Dia, que se sagrou o vencedor da Mirada Paranaense. Acho que uma grande dificuldade foi que mesmo que a gente tenha vivido um momento de bastante incentivo à cultura, assim, acho que a maior dificuldade foi enfrentar o poder público de uma cidade que nunca gravou um filme na vida e que nunca recebeu um recurso. Então acho que para mim, a princípio, essa foi a maior dificuldade, assim, né? Foi um processo longo de convencimento. Enfim, acho que convencimento é a palavra, né? Tanto do poder público quanto dos personagens. Mas, enfim, foi também um processo bastante, embora cansativo, foi bastante interessante, assim, voltar para um lugar e me colocar enquanto, enfim, uma pessoa que está trabalhando com cinema. E acho que apesar disso foi bom, assim, esse convencimento mesmo, né? Foi interessante, foi um processo interessante, assim. Mesmo em cidades importantes do estado, como Londrina, que cedia o já citado Festival Quinoarte, o investimento no audiovisual ainda fica aquém da potencialidade do polo local. Diretor de Dança dos Vagalumes, curta que passou pela mirada do Olhar de Cinema e outras mostras pelo Brasil, Michael Neri ecoou as reivindicações de seus conterrâneos e vizinhos quanto à necessidade de formação acadêmica na região norte do Paraná. Eu acho muito importante ter polo formativo dentro de universidade, né? Universidade pública, eu acho que seria uma forma muito importante de construir contextos intelectuais e também formação técnica, discussão, debate e tudo mais. São poucas escolas, né, que têm esse caráter público e de formação acadêmica no Paraná, em cinema, né? E na minha região, lá no norte, não tem. Né? Então é um problema, e aí fica uma ideia, uma reivindicação que já é uma ideia histórica lá da UEL, por exemplo, em construir uma faculdade de cinema, né? Um curso de cinema dentro da UEL, que acho que iria ajudar bastante a discussão, o debate, a formação, né? E daí isso também interfere na linguagem, todos nesses contextos. Tem um polo ali que é muito feito na raça, muito feito a partir de cursos menores e workshops que acontecem de uma maneira meio de guerrilha, assim, né? Pelo Festival Quinoarte, por exemplo, que já existe há bastante tempo, né? E é um polo importante, existe uma cena em Londrina, mas não tem uma cena acadêmica, e eu acho que isso faz total diferença para a produção do norte do Paraná.
O cineasta crê que as limitações, porém, acabam sendo um fator que estimula a criatividade dos artistas da cena independente na região, algo também observado por Lua Lamberti, que aposta na inventividade. Quando a gente tem a intenção de fazer algo, mesmo nesse baixo recurso, enfim, a duras penas, assim, essa intensidade, ela pode trazer também linguagem, né? Forma e conteúdo, elas estão conectadas de uma maneira que você não desmembra, assim, né? Então, essa dificuldade de produção acaba sendo pode, dependendo do percurso do diretor, da diretora, a perspectiva, não tem acesso aos equipamentos que estão na publicidade, tem um outro maquinário, né? Isso pode trazer talvez mais verdade ou mais conexão com o lugar onde a gente está filmando, com o espaço, né? Então, apesar desses problemas, a gente tem eu acho que essa potência, né? O cinema é um espaço de sonho também, né? É um espaço de transformação, de narrativa, de mitologia do próprio povo, assim, né? Então, é isso que eu acredito, assim, né? Então, essa questão do baixo recurso, da produção pequena, é um limitador em alguns pontos, mas você, a partir disso, também pode construir projetos que estão em outros lugares, mais poéticos. Olha, eu acho que justamente esse lugar de inventividade faz com que coisas muito incríveis apareçam que não têm precedentes. E esse também é um empecilho, que às vezes, para grande parte da hegemonia do audiovisual, vai ver isso e não vai reconhecer como uma produção ou como uma coisa legítima, porque talvez não siga tanto o escopo de outros lugares, que já são mais consolidados. Então, acho que isso pode ser tão bom quanto ruim, depende de onde a gente está vendo, né? Mas eu aposto nesse lugar da inventividade, assim, eu acho que isso é um ponto mais positivo que negativo. Os frutos desse investimento descentralizado na educação audiovisual puderam ser vistos dentre os filmes premiados na Competição Nacional de Curtas do Olhar de Cinema. Fronteiriza, ganhador do prêmio de melhor filme pelo júri oficial, foi realizado por Rosa Caldeira ao lado de Nay Mendler, que foi estudante da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA. Enquanto Ontem Lembrei de Minha Mãe, agraciado pelo júri da crítica Abracine, da qual fiz parte, tem na direção Leandro Afonso, professor da instituição. Além disso, Tamires Souza, produtora formada na UNILA, apresentou um projeto nos pitchings do Messi e detalha como a universidade mudou o cenário do audiovisual na região. Eu acho que sempre existiu um cinema, assim, em todos os lugares, inclusive em Foz do Iguaçu, mas sem dúvidas, com o movimento da UNILA, que começa há 15 anos atrás, né? Esse ano a UNILA faz 15 anos, e eu também sou fruto da UNILA, isso se intensificou ainda mais. O curso de cinema agora tem 11 anos, se não me engano, mas eu acredito que é 11 anos, e traz uma nova geração de cineastas, não só brasileiros, mas também latino-americanos, né? A UNILA forma todos os anos, né, uma quantidade considerável de cineastas. Alguns permanecem naquele território e estão fazendo as movimentações atuais ali, como mostras, filmes, festivais. Então, sem dúvida nenhuma, a universidade ela tem esse papel não só de formação, né, desses profissionais, mas também é um espaço onde a gente pode exibir os nossos filmes, produzir os nossos filmes. É um espaço que vai para além do mundo acadêmico e entra, com certeza, como um circuito alternativo de cinema numa cidade que não possui um cinema de rua, né? Só possui os cinemas dentro dos shoppings, o que muitas das vezes inviabiliza da gente mostrar as nossas obras mais independentes nesse circuito, né, que está quase sempre preocupado somente com a bilheteria. E, para além dessa formação, então, a UNILA é esse espaço, né, de exibição, mas que também faz parcerias, e aqui eu queria citar só um projeto, um dos quais eu faço parte, que é o Cineclube Cine Latino, né, porque é isso, o Cineclube também tem esse papel de formação de público, e o Cine Latino, ele fura a bolha e vai para a sala de cinema comercial. Então, uma vez por mês, a gente faz exibição na sala de cinema comercial, mas com esses filmes que estão fora dos circuitos, que passam somente pelos circuitos de festivais, na maioria das vezes, mas não vão para salas de cinema, especialmente nas salas de cinema do interior do Paraná, né? Depois desta visita ao passado e ao presente do audiovisual paranaense, a questão que fica é como será o futuro das artes fílmicas no estado. Entre previsões e desejos, os entrevistados falaram sobre o que vislumbram para este amanhã. O professor Alexandre Rafael Garcia acredita que a área é um terreno livre a ser descoberto por cada vez mais pessoas.
As diretoras estreantes Vitória Spitzner e Gabriele Santana, entretanto, ainda sentem que existe uma barreira para novos nomes entrarem neste campo e esperam mais trocas entre os profissionais de todo o estado. Eu acho que o futuro é brilhante no sentido assim que como algo muito novo, algo que muita gente se apropriou e está se aproximando agora, a gente tem muito futuro ainda, a gente não tem muito ao que temer, assim, porque a gente não tinha muita coisa antes, mas as coisas eram muito restritas, poucas pessoas. Agora, o número, cresceu 1000% assim, de pessoas que trabalham com cinema no Paraná. Então é algo muito grandioso, assim. Então o cinema acho que é ser descoberto, a ser construído por pessoas jovens, pessoas que estão aí diversas, assim. Acho que para mim é muito empolgante fazer parte disso, assim, nesse sentido de que a gente tem muito potencial, assim, porque a gente não trabalhou esse potencial ainda. Coisa meio anedótica aí, porque o Paraná não tem oligarquia, não existe família tradicional paranaense do cinema, entende? Então é isso, assim, a gente era um terreno meio aberto, assim, que a gente está desbravando. Então, no sentido, acho que é uma coisa positiva. Eu acho que o cinema paranaense precisa descobrir o próprio tamanho e se conhecer. Acho que é uma questão da gente entender quem são esses profissionais, como eles podem ter trocas entre si e estruturar isso e entender que tem muita gente nova que está querendo entrar e não sabe como fazer e às vezes fica um abismo muito grande entre quem está lá em cima já estabelecido, cheio de prêmio, várias oportunidades de trabalho e às vezes o aluno ali de cinema ou que nem é de cinema, que é pior ainda, por exemplo, no nosso caso, né? Não sabe como começar, não sabe o que estudar, não sabe com quem falar, em que evento ir. Então, acho que esse é o maior entrave, assim, o cinema paranaense abrir as portas para si mesmo. Vamos se conhecer e vamos fazer coisas. Né? Criar essas pontes, eu acho que é muito valioso, assim, porque fazendo o filme a gente conheceu vários profissionais e todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma visão muito bonita que eles querem pôr para o mundo e de vez em quando não tem a chance de fazer isso ou não sabe os caminhos. Eu acho que mostrar os caminhos é muito valioso para que a gente possa aprender fazendo e crescer a partir disso. Tanto o cineasta William Biagioli quanto o colega de profissão Yves Machado defendem que a potência dos talentos locais não é devidamente aproveitada pela falta de recursos no audiovisual paranaense ou brasileiro no geral. A gente aqui tem uma tradição, eu falei que o cinema Valência Xavier porque a gente faz muito filme analógico, a gente fez o Misa Grip em 16mm, o Duda a gente fez em 16mm e a gente meio que reiniciou essa roda assim, de comprar geração Cinemateca, exatamente. Então a gente foi atrás das câmeras que eles usavam, a gente ressuscitou as câmeras, limpou, levou pra lá, comprou filme, a gente revelou os filmes aqui, que é uma outra coisa muito importante para um casal de amigos que são os alquimistas, assim, o Chico e a Lígia, eles redescobriram como revelar filmes caseiramente, dão curso de revelação hoje, então a gente tem um potencial criativo e autorreflexivo assim, em relação às histórias, à sensibilidade dos realizadores e das realizadoras, muito associado com talvez essa estética do frio, assim, que alguns já tenham falado, né? Eu acho que o Vitor Ramil, que é um compositor de música gaúcho, e no Caravelho eu pude experimentar um pouco disso com os atores uruguaios, majoritariamente uruguaios, de explorar um pouco dessa estética do frio, assim, que às vezes acaba indo para aquela coisa meio ridícula do europeu e tal, mas não digo isso, mas essa coisa meio lúgubre, meio sinistra, meio solitária da cidade de Curitiba, assim. O Cristóvão Teso, que é um grande escritor daqui, ele dizia que todo curitibano ele é meio paranoico, assim, ele sempre anda olhando para trás e tal. Então acho que tem um potencial criativo dessas histórias da cidade, do clima dessa cidade, dessa estética do frio, dessa estética dessa galera que existe um frio, mas ao mesmo tempo é isso. A música que tocou no Caravelho é da Bambaia, que é uma banda de Ponta Grossa, que toca um afro-jazz muito louco. Ou seja, há um desejo de contato, de conexão com os outros lugares do Brasil e do mundo muito grande aqui da cidade. Talvez de um jeito meio estranho a princípio, mas rola muito, assim. Então eu acho que esse é o grande potencial criativo. Há um grande potencial criativo que eu acho que não está sendo, digamos assim, devidamente observado, devidamente cuidado e devidamente estimulado, assim, no sentido mesmo de uma dinâmica, assim, de uma dinâmica financeira que pode levar esse cinema para diante, assim. Eu tenho certeza que ele tem um potencial criativo semelhante a todos os que a gente vê e admira, seja de Pernambuco, seja do Distrito Federal, seja de Minas Gerais. Acho que a gente ocupa o mesmo, do Rio Grande do Sul, a gente ocupa o mesmo lugar, tem o mesmo potencial criativo, talvez não tenha os mesmos mecanismos de impulsionamento que tem nesses outros lugares. Assim, é uma visão mais
de apostar mesmo naquilo, é sempre uma coisa meio freio de mão puxada. Assim. Eu acho que as potencialidades elas moram justamente no talento das pessoas, né? Acho que, no geral, o Brasil é um país muito criativo e a gente tem essas várias regiões com suas culturas, com sua geografia, com seu jeito de sentir essa brasilidade, essa latinidade. Então acho que a gente tem muitas histórias, muitas pessoas que se atravessam, né? Tem muito para contribuir, tem muito para trazer, tem muita coisa para ser dita, para ser discutida e debatida. Então esse é um potencial enorme, assim. E os desafios eu acho que esbarram inevitavelmente, como latino e como brasileiro, também na estrutura, no acesso ao recurso, no acesso à educação, né, na diversidade, da gente poder proporcionar a possibilidade, né, de produção de cinema, que é, de alguma forma, tanto no cinema de ficção, no live action, no documental ou na animação, é justamente a gente poder criar um mercado e um universo que possibilite que a gente produza com qualidade, que a gente seja remunerado por isso, né? Que a gente possa trabalhar, que a gente possa estruturar a nossa vida em cima disso e cada vez mais podendo se aprofundar nesse estudo, nesse mergulho, né, do cinema enquanto arte, do cinema enquanto entretenimento, do cinema enquanto sistema da arte. Então, tanto no parque de exibição, quanto no parque de distribuição, quanto no parque de produção. Então, também é um grande potencial do cinema paranaense hoje é justamente a estruturação dessa produção, né, dos talentos que a gente também conseguiu desenvolver e que estão possibilitando essas produções de grande escala, de pequena escala, do cinema autoral ao cinema de entretenimento. Então é uma cadeia que se retroalimenta, assim. Então o desafio é também a potência em algum nível. A gente está justamente buscando atravessar essa parede, né, para poder enxergar o sol do outro lado. O veterano Frederico Fugrafi crê que o Festival Olhar de Cinema e a Cinemateca de Curitiba precisam aprofundar suas relações internacionais. Ele frisa as necessidades que a instituição de preservação passou nos últimos anos com a aquisição de equipamentos sem o apoio direto do poder público, além de reforçar a necessidade de se investir na pesquisa de projetos e que haja os editais para isso. Você veja uma coisa. Há anos essa cinemateca lutou por aquisição de um equipamento de digitalização, porque tem um acervo imenso aqui, né? Entre eles filmes meus, e que filmes que vão se deteriorando com o correr dos anos, né? Alguns aqui, por exemplo, os meus têm quase 40 anos, né? E aí, as prefeituras passadas, em vez de investirem na Cinemateca, tirarem do orçamento uma porcentagem para investir, como exemplo de investimento em cultura, investir na Cinemateca, não, a Cinemateca teve que se inscrever em editais públicos, inclusive entrar em conflito de interesse, entendeu? Para conseguir. Uma boa ideia tem que ser pesquisada com profundidade. Leva tempo. Esse tempo raramente é contemplado, né? É pago. É um trabalho árduo, tem que ser pago e tal. Então os editais têm que cobrir isso, tá? Tudo bem, a gente acha que normalmente agora com a criação do financiamento de roteiro nos editais, se contempla essa dedicação, esse esforço. Então, estamos progredindo. O pensamento de que o Paraná tem muitas histórias para contar em todo o seu território e população marca as afirmações dos realizadores interioranos, seja o estreante Luan Rodrigues numa ponta do estado, seja o experiente Fran Camilo na outra. O Paraná é um estado que precisa reler a sua história também, reler ela a contrapelo, como diria o Walter Benjamin. E eu acho que essa é a grande potencialidade. Eu acho que a gente tem muita coisa para trabalhar, muita coisa para estudar a respeito de nós mesmos. Acho que a grande dificuldade é o financiamento. Eu acho que o financiamento é a dificuldade para nós no interior ainda mais, sobretudo para nós que não temos uma formação no cinema, né? Mas que a gente faz cinema também. E
eu acho que esse potencial também está ligado a essas novas narrativas que vão surgindo, né? Eu acho que uma visão que eu tenho de cinema paranaense mesmo é isso, a gente saber como é viver lá do interior do Paraná, sabe? E isso até com as leis e tudo mais tem dado essa, né? As pessoas, tem muitos jovens produzindo filme, mesmo sem formação, mesmo sem referência, mas está fazendo, né? Então eu acho que isso também é uma coisa que eu vislumbro, essa diversidade de narrativas muitas vezes silenciadas, que nunca foram faladas, né? Por exemplo, como eu falei, tem um coletivo de cinema de terreiro lá em Londrina, tem um coletivo negro que produz cinema. Então, assim, esses coletivos também que vão se juntando para falar de um modo de vida, de uma forma de ver o mundo, de ver, né? De viver, e está trazendo isso, está conseguindo ganhar um espaço, seja dentro dos festivais aqui no Paraná mesmo, né? Mas eu acho que é um passo, né? A gente tem muito a vislumbrar pela frente, assim. Eu acho que se a gente continuar nesse caminho e trazendo esses debates também como esse, eu acho que é um futuro bom. Para o diretor Michael Neri, a permanência da Lei Paulo Gustavo é fundamental para que essa descentralização não seja passageira. O cineasta Paulo Abrão também aponta outros editais culturais que estão trazendo essa esperança. E mesmo elencando as dificuldades locais, a realizadora Tamires Souza é igualmente otimista sobre o futuro do cinema na sua região. Falando de uma maneira bem material, a Lei Paulo Gustavo, ela descentralizou, é uma lei que deveria ser permanente, né? Porque ela é revolucionária. Ela trouxe para o olhar desse ano cinemas de vários lugares do Paraná. Então, falando o futuro, como seria o futuro? Uma lei Paulo Gustavo permanente. Cara, eu acho que assim, a gente está vivendo um bom momento, né? Apesar, enfim, de ter falado dessas complicações no Poder Municipal, eu acho que a Secretaria do Estado tem pensado nisso de alguma maneira. Então a gente teve alguns editais da Aldir Blanc, por exemplo, Cultura Viva, que foram projetos direcionados para as periferias, tanto urbanas quanto rurais, espaços de assentamento. Então é o que me interessa também, porque enfim, também trabalho com educação do campo. Então acho que tem vindo uma leva de novos projetos, não só de cinema, mas de outras linguagens também a partir da Aldir Blanc. Também, além disso, outro edital da Aldir Blanc, acho que é o Multiarts, que tem dividido o estado em regiões. Acho que foi muito importante também essa divisão, né? A macro-região Nordeste, que é onde é Sapopema. Então, acho que há uma onda de fomento surgindo, embora, enfim, trabalhar com cinema você sempre fica um pouco receoso, né? Sim. Mas agora acho que tem uma leva de novos projetos vindo, não só de cinema, mas de outras coisas. Para a realização, eu vejo dois grandes problemas, né, que eu acho que é geral, assim, não é só desse território, mas também desse território, que é a questão do financiamento mesmo dessas obras, né? Agora, na verdade, a gente teve um grande boom com as políticas emergenciais, mas que também são políticas que não nos dão uma segurança de continuidade, né? Então isso tudo é muito vulnerável, assim. A gente quase sempre está nesse lugar. Uma das outras dificuldades desse território em específico, Foz do Iguaçu, que fica ali na Tríplice Fronteira, é, sem dúvida nenhuma, também utilizar esse recurso público na fronteira. Porque muitas das vezes a gente trabalha muito lá com coprodução. Então, os nossos filmes, eles ultrapassam essas fronteiras e, enfim, é gravado em outros países. Então, existe toda uma burocracia para prestação de contas, enfim, que é uma especificidade daquele território, né? Então, nesse momento também está acontecendo uma movimentação para a criação de uma Film Commission, e em especial uma Film Commission daquele território, de fronteira, né? Porque aquele lugar tem essa especificidade que muitas das vezes a gente consegue o recurso, mas depois tem uma certa dificuldade para prestar conta, porque em outros países não funciona da mesma forma como no Brasil, né? A emissão de notas é de outra forma, que algumas vezes não são aceitas aqui. Então, essas dificuldades também são algumas daquela região. Eu sou muito otimista, eu acho que eu sou a mais otimista do grupo de cineastas daquela região.
E eu vejo um futuro muito promissor, assim, para aquele território, né? A Unila agora está se expandindo, a gente em breve terá um campus e terá mais estrutura ainda para que essas produções elas sejam devidamente, né, exibidas. Mas para além, né, da universidade, a gente espera, apesar de todas as barreiras políticas que a gente enfrenta naquele território, especialmente nesse período, né, nessa gestão, a gente vê um futuro muito promissor pelas pessoas que estão realizando coisas naquele território. Temos agora várias mostras consolidadas, assim, temos festivais de cinema que estão circulando em outros espaços. Então, a gente acredita que agora, com 2 filmes no festival e circulando e conversando com mais pessoas, a gente acredita que a gente pode furar essa bolha daquele território. Então, cada vez mais ganhando espaço e tendo visibilidade nacional, assim, internacional também, porque muitas pessoas que vêm, que são da Unila, são de outros países da América Latina e do Caribe, então a gente consegue chegar em outros países com mais facilidade por conta disso. Então, a gente espera que tenhamos estrutura, né, para continuar exibindo e para, enfim, minimamente seguir produzindo, mas, sem dúvida nenhuma, somos pessoas que amam muito o cinema e que amam muito o que estão fazendo e que cada vez mais estamos nos fortalecendo ali e encontrando caminhos de fazer esse cinema de fronteira. Então, eu vejo um futuro muito promissor naquela região. A questão é que, mesmo na capital, as dúvidas e os pedidos por regularidade dos editais também passam nesse olhar do futuro a partir do cenário de agora. Para Bruno Costa, que foi diretor do longa Mirador e da 2ª temporada da série Cidade de Deus, A Luta Não Para, a falta de um calendário contínuo gera um êxodo de profissionais para fora do estado. Segundo a cineasta Ana Catarina Lugarini e a produtora Rayane Rodrigues, que tiveram Marieta Severo como estrela do seu filme Torniquete, além desta necessidade, há igualmente da instituição de uma Film Commission que assegure as condições de trabalho dos profissionais locais em produções vindas de fora. O vice-presidente da CIAPAR, Guto Pasco, por sua vez, traça um panorama do que tem sido feito e do que é preciso ainda em relação a essas políticas públicas no audiovisual. O que eu vejo é que, no geral, assim, hoje tem muito mais oportunidades, assim. Mas, falando aqui do nosso contexto, ainda é insuficiente, assim. Para mim, o principal problema, na verdade, é a coisa dos editais aqui, que ela não é contínua, sabe? Então, existe um movimento que é um êxodo que acontece de profissionais porque, sei lá, se desanimam aqui, porque, né, ficam de saco cheio de dar murro em ponta de faca, e muita gente acaba indo para São Paulo, principalmente, porque lá tem muito mais volume de trabalho, outras oportunidades, cachês melhores, e essa inconstância que de produções é muito reflexo da falta das políticas públicas, que não funcionam direito. Tem um edital do Estado que deveria ser anual, e aí muda governador, muda tudo, então ele tem 1 ano, daí ele fica 2 anos sem ter, daí ele tem de novo, então assim, como profissional, assim, principalmente quem tem uma empresa produtora, tem uma estrutura para manter, você não consegue se programar, você não consegue ter um lastro, assim, porque você nunca sabe o que vai ser do dia de amanhã, sabe? Então realmente é muito difícil de se manter, e aí os profissionais que são freelancers acabam muitas vezes indo para outros lugares para ter um volume de trabalho e conseguir se sustentar, né, viver da sua profissão. Então eu acho que o principal problema é essa falta das políticas públicas, né, municipais, né, de cada município e do estado, para que a gente possa ter uma produção para, né, não é o melhor termo, bater de frente, mas assim, ter competitividade nacional e internacional, falando do cinema mais de arte, nos festivais e no cinema mais de mercado. Enquanto isso não melhorar, a gente vai viver nessa gangorra de bons momentos e momentos difíceis. E acho que aí está a principal questão, assim. Porque qualidade a gente tem muitas produtoras e muitos profissionais que já provaram seu valor, sabe? Não tem que provar mais nada para ninguém, assim. O que falta é incentivo para que essas pessoas possam produzir. Não é só aqui, mas eu acho que no Brasil todo tem bastante filme paranaense rodando esse ano. Então eu sinto que a gente só vai avançar. Eu acho que quanto mais gente fazendo, mais filme rolando, mais a gente vai conseguir perceber que é um cinema potente, que isso depende de verba pública. Eu acho que tem que
É isso, a gente tem que dar continuidade a isso, porque eu acho que uma das grandes aí, já juntando a fraqueza, as dificuldades, é se isso acaba, né? Porque isso é o reflexo de, enfim, o tourniquet demorou para ser feito, porque a gente estava ali em 2018 com o projeto aprovado, demorou muitos anos para receber uma habilitação. Demorou 4 anos para entrar o dinheiro. E aí isso foi um entrave, né? Então, assim, quando a gente tem a descontinuidade das verbas públicas e de um pensamento de política pública, a gente acaba sendo muito prejudicado. Então, eu espero que no futuro isso não aconteça e que a gente tenha cada vez mais filmes. A gente espera, eu e a Rai, enquanto produtoras, a gente tem um pensamento muito, eu acho que muito diferente, assim. Eu acho que a gente tem um outro lugar, assim, bem afetivo com o cinema que a gente faz. Espero que a gente consiga, que a gente não seja engolida pela indústria, pelo processo, que a gente siga assim. E continue fazendo mais filmes, né? O Pélago já tá aí, já estamos, ainda é muito embrionário, mas também já estamos dando aí um passinho com ele, agora com a estreia do Tourniquet. Então, eu desejo que isso só fomente e que também inspire, né? Próximas gerações aí de diretoras e de grupos não hegemônicos, né? E definitivamente a dificuldade é sempre esse desencorajamento diante dessa dificuldade financeira com relação a como viabilizar, e também sinto que às vezes rola um desencorajamento com relação a essa comparação do eixo, assim, porque, por exemplo, quando a gente fala que é muito bom que projetos de São Paulo venham para cá, é entender qual é o formato que esse projeto de São Paulo vem para cá, né? Porque a gente já teve projeto de São Paulo que vem para cá e pega a equipe toda daqui, e a gente tem os projetos que vêm com as cabeças de São Paulo e pegam o restante daqui. A gente tem cachês de Curitiba sendo 40%, 60% menos do que cachê da equipe de fora. Então, isso é um desencorajamento, assim. Isso é uma coisa de olhar e falar, caramba, estamos aqui lutando, estamos aqui fazendo filmes fodas pra galera chegar e ainda assim ver nosso trabalho como menor. Então, é isso. Para ir, daí reforço a importância de uma Film Commission, que de fato crie e estabeleça métricas para que esse tipo de coisa não aconteça, para que quando venham fazer aqui, a gente possa ser... Não é só bem remunerado, não é só uma questão de dinheiro, né? Mas ser valorizado mesmo pelo trampo que a gente entrega, assim, porque potencialidades eu vejo várias, assim. Acho que a dificuldade é majoritariamente financeira, mas tem esses outros que dão essa minada. Então é um coletivo, né? É se juntar num coletivo para juntar essas potências mesmo e falar, não, galera, não vem aqui sugar a gente, não. Vem aqui usar do nosso talento e nos valorizar de todas as formas possíveis, assim. Eu acho que sempre a gente passa pelo mesmo problema, que é a falta de recursos, né? Eu acho que a gente precisa agora, acho que está começando a ter esse despertar, está começando não, já há esse olhar novo do próprio poder público local, tanto a Fundação Cultural de Curitiba, né, o município, com essa preocupação. Hoje nós temos a Curitiba Film Commission, tem a PR Film Commission, então a Secretaria de Cultura do Estado, né, hoje tem um pensamento também de desenvolvimento, né, da cadeia produtiva do audiovisual. Eu acho que a gente tem condições de fazer uma sinergia, né, com a Fundação Cultural de Curitiba, pensando o desenvolvimento do audiovisual, a Secretaria de Cultura do Estado, as duas Filmes Commissions, tem movimentos de criação de Filmes Commissions pelo interior, né, a Escola de Cinema. Então, existe hoje um hub, eu acho muito interessante, mas tem que ter boa vontade política, tem que ser projetos não de governo que acaba assim que muda o governo, mas tem que ser uma coisa de Estado, né, de contínuo, né, mas acho que isso agora começa a ter esse entendimento, o quanto o audiovisual é uma ferramenta potente, né, para divulgar a nossa cultura paranaense, projetar o Estado, culturalmente, para o turismo, gerar o tal soft power, né, que a gente fala no mercado, né? E acho que agora existe essa consciência e agora a gente precisa ter recursos, né? Então agora está vindo aí o novo edital dos arranjos regionais, né? Então tanto a Fundação Cultural de Curitiba quanto o Estado já anunciaram, né, suas contrapartidas, vão estar, então a gente tem condições de trazer o teto de 30 milhões que nesse momento, ainda sem uma suplementação que espera-se que aconteça nesse edital dos arranjos regionais, então a gente tem condições de trazer esses 30 milhões para o Estado. Então além do Estado, a capital, mais os municípios de Londrina e Maringá também estão habilitados, porque lançaram na edição anterior editais e podem, né, se credenciar, e a tendência é que façam isso.
Então a gente tem esse tipo de iniciativas, né? Acho que a gente ainda desperdiça um potencial muito grande de captação de recursos via renúncia fiscal, através da lei do audiovisual, também junto às próprias empresas paranaenses. A gente tem um polo industrial enorme no estado. Isso estou falando das empresas privadas, não estou falando só das estatais, que também tem esse poder, né? Acho que ainda a gente precisa avançar nesse sentido, né, de conseguir captação maior. Eu até fiquei surpreso num painel da secretária do audiovisual aqui no Olhar de Cinema, onde ela mostrou alguns números do Sul, e apareceu que o Paraná captou, ano passado, entre renúncia fiscal da Lei Rouanet, que é a maior parte, lei do audiovisual, 158 milhões. Acho que é um número relevante, mas dá para triplicar isso, com certeza. O Estado tem potencial. Acho que a gente precisa trabalhar mais essa consciência junto à indústria, ao empresariado paranaense, né? E acho que é um processo. E é muito importante também a gente trazer as emissoras de TV locais, regionais, como parceiras também, né? Para a gente poder acessar mais recursos do fundo setorial para essas linhas de televisão, que isso ainda é um passo que a gente precisa dar. E assim termina o podcast Estados do Audiovisual Paraná, que tem criação, roteiro, produção, reportagem, locução e edição de som de Nayara Renault. Sou a única culpada, isso mesmo. O programa tentou dar uma pincelada sobre o audiovisual paranaense, mas é claro que é só um recorte, sujeito a incorreções e lacunas, pois tem muita gente que poderia contribuir ainda mais com informações, opiniões e debates sobre o tema. A ideia do Estados do Audiovisual foi de ser apenas um pontapé, seja de um diálogo interno no setor estadual ou com profissionais de outros estados que se reconhecem em situações semelhantes, mesmo em contextos bem diferentes. Embora o lançamento tenha se prolongado demais, acredito que a discussão nunca será tardia. Agradeço a atenção de todos, tanto os entrevistados quanto a você que me escutou até agora. Fico por aqui com o desejo de que o cinema sempre nos una.